Olá, alunas e alunos. Sejam bem-vindos a esta aula. Hoje estou usando camisa branca de botão e uma gravata borboleta preta com risquinha de giz. E estou com o cabelo penteado para o lado. Tenho pele parda. E hoje vamos falar sobre a autoestima. A autoestima, ela está vinculada ao relacionamento pessoal de um modo em que precisamos ter, em primeiro lugar, o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Saber quem somos, né? Algo que é um pensamento que, quando a gente reflete sobre o nosso interior, nada mais vai nos abater, pois a partir do momento que nos conhecemos, nós sabemos aquilo que podemos fazer, sabemos onde podemos chegar. Bem, a palavra autos, a gente já falou aqui, que significa próprio, né? Si próprio. Então, e estima, quando eu estimo algo, eu desejo algo, eu quero algo, é algo que afetuoso, carinhoso, né? Algo do bem, né? Aquela estimação, vem de estimação, um animal de estimação, né? É quase um bichinho de carinho ali que você passa a mão, né? E a autoestima, então, é aquilo que eu estimo para mim mesmo, né? Então, é algo que eu tenho que tomar o máximo de cuidado, né? Ou seja, aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que cuidar com muita estimação. E a partir do momento em que eu vou descobrindo quem eu sou, né? O autoconhecimento, mas a minha autoestima vai funcionando. Por enquanto, autoestima e a autoconfiança tá tudo dentro de nós mesmos, né? Eu confio naquilo que eu quero, eu mesmo me autoelogio, mas para me construir essa parte dentro de mim, eu preciso da ajuda do outro. Em primeiro lugar, quem que nos incentiva a desenvolver a autoestima? Os nossos pais, né? São os primeiros cuidadores, são as primeiras pessoas que nos relacionamos, né? E são eles que vai colocar na gente a autoestima. Quando a minha mãe diz: "Ai, meu filho, você está lindo, com esse cabelo penteado, com essa roupa, com essa gravata", né? Ela está alimentando, através do elogio dela, a minha autoestima. E aí eu não vou ter vergonha de sair na rua com uma gravata borboleta, mesmo essa gravata borboleta estando fora de moda, estando meio demodê, isso não se usa mais, né? Mas eu tenho uma autenticidade, eu tenho uma autoestima que, por mais que eu tenha vergonha, o apoio e a voz da minha mãe, do meu pai diz: "Não, seja você, vai lá, não precisa ter vergonha". E aí você tem a sua autoestima, que vai te dar confiança, o seu autoconhecimento, que vai saber o que você quer da sua vida, mas você precisa desses pilares parentais, ou seja, os pilares dos seus parentes, dos seus pais, né? Que vá te auxiliar com seus elogios, né? Com suas formas de colocar naquela criança o poder, né? O empoderamento, para que ela tenha suas vontades com segurança, né? Mesmo quando estiver distante dos pais. Então, uma criança que sempre os pais não incentiva ela a fazer algo, essa desestimulação
faz com que extingue a vontade de fazer algo, né? Porque sempre que a criança quer fazer alguma coisa, ela recebe uma punição, ela recebe algo que não pode, ou ela é motivo de chacota, né? O desenvolvimento dessa autoestima está, então, muito ligado no que o outro nos diz, tá? Porque eu só vou saber e confiar em mim mesmo se eu tiver o apoio daqueles que acreditam em mim. E a partir do momento em que a criança vai virando adolescente, vai crescendo, ela talvez não precisa mais do apoio dos pais, né? Porque ela já consegue se autodefender. Se alguém falar algo dela, ela já se argumenta, fala, não é isso, eu não sou assim, eu sou assim, porque ela tem um autoconhecimento. Ela não vai precisar ir chorando lá para a mãe, ele me chamou disso e isso. Né? Então ele já tem segurança, não precisa da segurança do outro. Então essa segurança dá para a pessoa a confiança, né? E essa confiança só vem através do autoconhecimento, porque a partir do momento que você conhece as suas fraquezas, você sabe onde você pode se defender. Opa, aqui eu preciso me defender porque eu sou fraco nessa área. Ou eu preciso estudar mais aqui e aprender mais coisas porque é aqui que eu tenho dificuldade. E muitas vezes, naquele ponto em que a gente tem dificuldade, por tanto a gente estudar aquele ponto da nossa dificuldade, a gente se torna um exímio, né, na nossa dificuldade, em superar a nossa dificuldade. Assim como um atleta, assim como um artista, né? O Aleijadinho, um grande artista, ele conseguiu fazer esculturas em pedra-sabão, em pedras, né? E ele tinha uma deficiência, né? E ele, por ter a ideia de cumprir aquela meta dele, né? Do autoconhecimento também, porque sabendo que ele tinha tal dificuldade nas mãos, ele mesmo começava a arrumar umas talinhas, algumas coisas, para que ele pudesse fazer as suas esculturas, né? E cada vez evoluir mais, cada vez se tornar uma obra mais sublime, né? Mais sublime que a outra, mais fantástica, mais... Então a autoestima, ela é que leva o ser humano a chegar no seu ponto, no ápice, né? No seu ponto de criação, no seu ponto de máximo de excelência, né? Que a gente pode chamar também um momento de sublimação, né? Em que aquela função, aquele produto foi tão lapidado, foi tão trabalhado, tão talhado, que se torna uma joia, que se torna algo muito valioso, né? O valor que não tem preço, né? Não tem como você comprar o saber de um artista. Você pode comprar a obra de arte dele, mas o que ele guarda, a técnica, o saber, né? O que move ele a fazer uma nova arte, não tem como você comprar. Então, esse valor que não tem preço é algo que é inestimável, né? Então, assim, de tanto desenvolver a nossa autoestima, as coisas que produzimos se tornam super valiosas. Existe alguma coisa mais valiosa do que nós mesmos? Do que a nossa própria vida? Então, quando falamos da autoestima, é aquela pessoa que valoriza a sua própria vida, que valoriza o seu próprio conhecimento. E quando ele valoriza o seu próprio conhecimento, ninguém consegue desvalorizar ele.
Ninguém. E somente isso ocorre quando temos um apoio, né, dos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos cuidadores. A autoestima é fundamental no relacionamento pessoal para que possamos evoluir e fazer o outro evoluir junto com a gente. Se eu tenho autoestima, isso transmite para o outro. A pessoa que está junto daquela pessoa que tem autoestima, que gosta do que faz, que faz tudo de bem, com um ótimo humor, ela transmite isso para o outro e faz com que o outro consiga também desenvolver esses parâmetros de autoestima dentro de si. Pois ao espelhar naquela pessoa que tem a autoestima, ela pode também desenvolver essa capacidade. A autoestima ela nos dá a capacidade de não ser afetado por ofensas de outras pessoas. Alguém que começa a me ofender, me colocar para baixo. Ah, você é um cara que não sabe de nada, seu burro. Seu cérebro está todo comprometido. Se eu sei que isso não é verdade, que o que essa pessoa está falando, ela está equivocada, né? Ela está totalmente errada, porque como pode uma pessoa com o cérebro todo corrompido, né, estar dando uma aula? Como pode a pessoa estar com o cérebro corrompido e conseguir caminhar, andar, brincar? Então, isso que ele está falando não corresponde. Então, o meu autoconhecimento e a minha autoestima prevalece sobre a opinião do outro. E aí não me atinge. Se eu não tiver essas duas coisas, é perigoso até eu entrar em conflito com o meu colega só porque ele me ofendeu, me chamando lá de burro. E aí eu entro em conflito com ele, numa briga com ele. Então essa relação pessoal, interpessoal, a relação com o outro, quanto mais a gente tiver o autoconhecimento, quanto mais a gente tiver o respeito diante das relações, menos conflito haverá, né? Menos conflitos. Lembrando que os conflitos existem os conflitos negativos e os conflitos positivos. Quando eu estou num conflito de não saber o significado de uma palavra que está em inglês, e eu vou lá e através desse conflito eu vou atrás de um dicionário e busco o significado da palavra, este conflito foi positivo, porque ele causou uma aprendizagem em mim. Né? Quando a gente faz um teste numa prova e não passa, e depois a gente tem uma segunda chance, vai lá e estuda de novo. Então esse conflito primeiro de não passar fez com que eu estudasse tanto que depois eu tirasse a nota máxima no segundo teste. Esse conflito foi até que positivo para mim, porque fez com que eu estudasse e, tendo o resultado do meu estudo, eu aprendi tanto que na hora da prova eu tirei a nota máxima. Então os conflitos, ocorre conflito na nossa vida a todo momento, porém muitos deles são negativos, muitos deles são positivos, mas quem determina, né, quem é o neutro, somos nós, que vai determinar o negativo e o positivo, somos nós mesmos. Né? Selecionando qual que é o positivo e qual que é o negativo. Se eu selecionar só os negativos, eu só vou levar coisa ruim para mim. Se eu voltar da escola e selecionar somente as opiniões ruins que os meus colegas falaram de mim, eu só levo coisa ruim para casa. Se eu selecionar uma coisa boa que alguém me falou e largo todas as outras coisas ruins, essa única coisa boa tem o poder de me fortalecer e melhorar o meu autoconhecimento, a minha autoestima. Basta nós analisarmos o que queremos ser. A partir do momento que eu sei o que eu quero ser,
eu vou ter que identificar o que eu preciso fazer para ser aquilo. A partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer, é o meu desenvolvimento para atingir a minha meta, né? Mesmo que o meu desenvolvimento eu tenha que atravessar diversos conflitos, sejam eles de aprendizagem ou conflitos de enfrentamentos sociais, de conflitos sociais em relação à própria estrutura social, a distâncias ou as impossibilidades que aparecem pelo caminho, seja ela por meios físicos ou por meios emocionais, mentais ou relacionais, né? Enquanto, por exemplo, estou relacionando com uma namorada, acontece um conflito entre a gente e por causa desse conflito amoroso, eu deixo de fazer todas as outras coisas que eu faço, ir trabalhar, ir estudar, fazer uma pintura, né? Ir visitar meus familiares, e aí eu me isolo. Veja que essa situação, essa condição, eu poderia utilizar de outra forma. Um conflito negativo desse, eu poderia me apoiar nos outros positivos, que é estar com a minha família, ter a possibilidade de conseguir outra namorada, outro relacionamento, buscar estudar, me autoconhecer, buscar produzir as coisas que eu gosto, né? Se eu apegar somente na tragédia, logicamente essa tragédia vai me afundar. Se eu souber identificar a tragédia e me apoiar nas coisas boas, eu estou trabalhando o meu otimismo e isso vai me fortalecer. Espero que esta aula, apesar de curta, ela seja muito proveitosa para vocês. E terá também atividades complementares para vocês refletirem sobre este tema de autoestima e relacionamentos interpessoais. É chegada a hora que os alunos mais gostam, o momento do exercício. Bem, vou passar uma dinâmica, vou ler aqui para vocês, vocês vão pegando os materiais que eu vou solicitando, tá bom? A dinâmica dos pontos fortes e pontos fracos. Esse exercício vocês vão realizar com um facilitador que deve providenciar para vocês ali antecipadamente o papel, a caneta, né, para cada participante, tá? Para aqueles que não estão no modo presencial, né, vocês mesmo, antes de iniciar o exercício, já pode providenciar lápis, caneta e uma folha em branco, tá? A partir daí, né, que vocês já estão com a folha de papel, caneta, vamos começar então o exercício. Vou pedir para vocês que cada dedo da mão direita deve se escrever um ponto forte que você acredita possuir. Então, o que você vai fazer para que em cada dedo dessa mão direita você vai escrever o seu ponto forte? Você vai pegar a sua mão direita, tá? Põe ela sobre a folha, né? E você vai desenhar sua mão direita e a sua mão esquerda num papel. Então, você vai lá, desenha mão direita, mão esquerda. Tudo bem? Direita e esquerda. Aí, em cada dedinho da mão direita, vocês vão colocar o seu ponto forte. Então, você vai lá escrever lá. O seu ponto forte, você escreve aqui qual é. O outro ponto forte, você escreve aqui nesse dedo. Outro ponto forte, você escreve aqui. Outro ponto forte. Cada coisa que você acha que você é bom para fazer, você põe na mão direita, tá? Depois, você vai escrever em cada dedo da mão esquerda o seu ponto fraco. Então, você vai ter 5 pontos que são pontos fortes, né? Algo que você tem facilidade para fazer, algo que você acha que você é bom naquilo, e 5 coisas que você acha
que você não tem facilidade, que você é ruim, que você reconhece a sua dificuldade ali e então que você não é bom. Então são as suas fraquezas. 5 fraquezas, tá? No final, você vai ler o que você escreveu, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá? Você lê, pode para si mesmo, né? Se tiver colegas na sala junto com você, você lê para todos. E vocês vão começar a refletir sobre para alguns, aquilo pode ser algo mais fácil, para outros pode ser mais difícil, né? Veja que às vezes você coloca as suas dificuldades na mão esquerda, mas você vai refletir, nossa, mas o meu vizinho, isso aqui eu tenho dificuldade de cozinhar, mas o meu vizinho ele faz um macarrão que é uma delícia. Chega na hora da janta, eu sinto aqui o cheiro do jantar do vizinho, mas eu não sei cozinhar. Então você vai refletir se aquelas coisas que você tem dificuldade, quem é que tem facilidade? E naquelas coisas que você tem, que você é mais forte, que você tem facilidade de fazer, quais são as pessoas que têm dificuldade, que você conheça. Então é tentar fazer uma reflexão sobre as dificuldades e as facilidades, tá? E aí esse assunto, né, essa reflexão pode ser discutida com os colegas de classe ou com seus familiares. Bom exercício a todos!